Olá, seja bem-vindo às nossas conversas dominicais. Terminou hoje no Dubai o COP, este grande encontro dos principais representantes das nações, dos líderes, grandes líderes das nações, que tem como objetivo tratar das questões ligadas às alterações climáticas e as medidas que deverão ser tomadas pelas nações para obviar a este problema. Porque, segundo alguns, muitos, as alterações climáticas observadas recentemente podem ter consequências desastrosas para a humanidade. Nós sabemos, já aqui tive a ocasião de refletir consigo, que sobre este tema a comunidade científica está dividida. Ou seja, há muitos cientistas que defendem que as alterações climáticas que se têm verificado nos últimos tempos têm origem na ação humana. Têm, portanto, uma causa antrópica. Mas há muitos cientistas que defendem uma opinião contrária, dizendo que, sim, a haver alterações climáticas cujos sintomas se verificam aqui e além, essas alterações climáticas não têm a ver com a ação humana, nomeadamente com os combustíveis fósseis, mas com os fenómenos decorrentes da própria natureza, do próprio universo, e que têm a ver especialmente com a atividade do Sol. Portanto, a comunidade científica está dividida. Eu já tive a ocasião de manifestar o meu ceticismo em relação às alterações climáticas de origem antrópica, baseando-me essencialmente nas opiniões dos cientistas que estão desta mesma opinião. Porque eu não sou cientista, eu sou um filósofo, um teólogo e, portanto, não tenho autoridade para me pronunciar sobre estes temas. Não quer dizer outro problema, o problema do ambiente. Naturalmente que o ambiente pode estar poluído, pode estar sujo, não é? E isso, naturalmente que obriga a ciência e a tecnologia a limpá-lo e a torná-lo mais habitável. Portanto, a comunidade científica está dividida, só que, conforme eu tenho ouvido alguns cientistas, algumas conferências e também conversado com pessoas que estão muito próximas desses grandes temas, pela ciência ou pelos trabalhos que realizam, esta opinião dos cientistas que criticam ou que são contra a explicação antrópica como causa das alterações climáticas, esses cientistas não lhe deixam ouvir a sua voz. Porque o que se impõe à mentalidade, a opinião pública, está dominada por estas grandes forças interessadas em afirmar a origem antrópica e, sobretudo, dos combustíveis fósseis, demonstrar que eles emitem gases tóxicos que aumentam o efeito estufa, que aumenta exponencialmente o calor e, portanto, está na origem de muitos fenómenos que se têm verificado nos últimos tempos. Os cientistas que defendem uma outra explicação, isto é, que tem a ver com o sistema do universo, não é? Eu vi uma conferência de um cientista há uns anos atrás, professor da Universidade Católica de Lovaina, que dizia que para que haja este clima que nos é dado viver na Terra e o que torna possível a vida, são importantes as galáxias longínquas do universo em expansão. Além disso, este efeito estufa que tem sido criticado nos últimos tempos é fundamental para que haja vida na Terra. Nós temos até a experiência que
subindo de avião a 11 mil metros de altura, aí as temperaturas são baixíssimas, 50 graus negativos, o que significa que se não houvesse o efeito estufa à volta da Terra, a Terra seria inabitável, porque teríamos temperaturas de 50 graus negativos, por exemplo, aqui à superfície. Portanto, o efeito estufa é necessário e são as condições da natureza que, do ponto de vista teológico, nós acreditamos que verdadeiramente foi criada por Deus e, portanto, que Deus estabeleceu as leis que regulam a possibilidade da vida aqui na Terra e que depende não só dos climas da Terra, mas da influência de todo o universo. Nós podíamos dizer que todo o universo está em função do homem. Mas é evidente que a tecnologia tem os seus limites e é possível, eu não tenho competência nessa matéria, concluir que a exploração de alguns recursos, por exemplo, recursos fósseis, tenha sido talvez desmesurada, mas isso pode-se controlar. Ao passo que a teoria que se impõe e que estes encontros, a COP28, no seguimento da COP de outros encontros nos anos anteriores, visa, naturalmente, propor que uma energia alternativa, assim dita verde, mas também com outras preocupações ideológicas que estão por trás na lógica de poder que envolve as grandes potências do mundo. Na realidade, estas conferências não têm tido grandes efeitos porque uma decisão política desta natureza pressupõe consensos e pressupõe, naturalmente, uma base científica que suporte essas decisões, mas não há, naturalmente, consenso no meio nos cientistas. E, portanto, qualquer opção que se faça não é na base da ciência, mas sim na base da ideologia. Eu estou a introduzir este discurso, do qual não sou, naturalmente, uma pessoa muito competente para o formular, mas em linhas gerais é mais ou menos a questão coloca-se deste modo, porque há uns anos atrás, não me lembro, não sei precisamente em que data, a Santa Sé inseriu-se neste conjunto de líderes das nações para participar nestes COPs, nestes encontros. E em 2021 o Vaticano enviou o secretário de Estado, o cardeal Pietro Parolin, mas este ano, de 2023, para esta COP28, estava planeado o Papa Francisco ir pessoalmente a esse encontro e teria uma participação ativa, não diria nas discussões, mas sim com a sua presença e quiçá, com as discussões, ou pelo menos estaria presente no meio de outros líderes políticos e das religiões, e um momento importante seria inaugurar o evento Pavilhão da Fé durante este encontro da COP28 e que foi organizado pela ONU e pelos líderes muçulmanos para combinar os recursos das religiões mundiais para promover as políticas climáticas. Ou seja, as religiões do mundo, lideradas pelos muçulmanos, e de facto o presidente do COP28 é o Dr. Sultan Al-Jaber, que se encontrou em outubro com o Papa Francisco e que determinou ou delineou os pormenores da sua presença no COP28 em Dubai e a sua intervenção na inauguração deste pavilhão da fé. Eu devo dizer que, ao ler estas notícias, fiquei muito, digamos assim, perplexo, preocupado, porque eu sei, e você sabe também, o alinhamento, digamos assim, ideológico no qual o Papa Francisco se coloca com as suas encíclicas, com os seus documentos. Ele é claramente alinhado nesta explicação antrópica das alterações climáticas, desde a Laudato Si e, muito particularmente, na sua encíclica dirigida a todos os homens de boa vontade, Laudate Deum, em que ele, por um lado, afirma
que as alterações climáticas têm origem antrópica, claramente, e que outras teorias não têm sustentação científica, o que acho um certo excesso, uma vez que, na realidade, sobre estas questões climáticas, sobre estas questões científicas, a Igreja, enquanto tal, ou seja, o seu magistério, não tem competência. Não tem competência. Nestes domínios, a competência é dos leigos, dos cientistas católicos ou não católicos, porque a ciência não tem fé, isto é, os dados da ciência são objetivos, não? São de verificação empírica e as teorias podem ser contestadas umas nas outras, conforme eu já tive a ocasião de recordar a teoria de Karl Popper. As teorias não conseguem chegar à verdade, o que conseguem demonstrar é a inverdade das outras. E por isso as teorias científicas, assim ditas científicas, que defendem a origem antrópica das alterações climáticas, podem ser postas em causa por outras teorias que, naturalmente, dizem ou conseguem demonstrar que esta primeira, das alterações climáticas de origem antrópica, não é verdadeira. A Igreja, a alinhar numa destas teorias, no caso concreto da origem antrópica das alterações climáticas, seria um alinhamento nestas teorias, que são contraditas pelas outras, e, portanto, a Igreja colocar-se de um lado, considerando as outras não verdadeiras ou não científicas, está a cometer um grande erro, não é? Está a dividir a comunidade científica e está a colocar numa situação muito perigosa e até de consciência os cientistas que professam a fé católica, não é? Portanto, e a sua ida a Dubai seria justamente com a sua autoridade moral que ele tem, que é o Papa, confirmar um alinhamento ideológico da ONU. De um certo modo, eu li alguns textos, por exemplo, um texto do Catholic Reporter dos Estados Unidos, que via a ida do Santo Padre a Dubai como um momento histórico, porque seria a primeira vez que um Papa participaria nessas reuniões do COP. Neste caso, a Dubai é neste ano, que termina hoje. E, portanto, seria reforçar com a sua autoridade. Mas, na minha opinião, seria um momento em que o Papa perderia toda a sua autoridade nestes domínios. Porque cientistas que são católicos, eu conheço alguns, porque tenho ouvido conferências, diria, mas isto não tem sustentação científica. E, portanto, eu consideraria que seria muito triste a sua presença, para mim, na minha opinião modesta, a sua presença lá. Mas a Divina Providência tem os seus recursos, digamos assim. O Papa adoeceu. E foram os médicos que o convenceram a não ir a Dubai. Deus escreve direito por linhas tortas. Se fôssemos usar a linguagem da Escritura, dizer-se-ia, assim como aconteceu com o profeta Jonas, Deus mandou um bichinho que mordeu a raiz da árvore e ela secou e o profeta ficou exposto ao sol. Deus enviou esta doença, que é grave, mas, enfim, o Santo Padre está a recuperar, que o impediu a ir ao Dubai e, assim, pelo menos, não esteve presente num evento cujas bases científicas são frágeis e, por isso, os políticos não podem chegar a uma grande decisão e, de facto, estas conferências, e sobretudo esta que teria como objetivo verificar e implementar as conclusões do Acordo de Paris, que é a célebre Agenda de 2030, que, entre outras coisas, favorece, numa linguagem não direta, mas indireta, o aborto e outras coisas lamentáveis da nossa sociedade, da nossa história, e que teria o aval da presença do Papa. Ainda bem que a Divina Providência enviou esta doença e o Santo Padre ficou em Roma. Enfim, isto leva-nos a mim levei a esta conclusão de que
a divina providência não está a dormir. Deus não está a dormir. O Senhor está na barca de Pedro, adormecido, mas está atento. E isto é um sinal para mim da atenção divina ao discurso da história, porque Ele é o Senhor da história, o princípio e o fim. Tudo está nas suas mãos, mas Ele vai agindo para estas causas segundas, como dizia São Tomás, e esta doença foi, na minha opinião, um sinal da divina providência para evitar que o Papa, com o que representa, com a sua presença, apoiasse ou consagrasse uma visão ideológica do mundo e que não é necessariamente o caminho para onde a divina providência e os homens de boa vontade querem conduzir a história. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima conversa dominical, se Deus quiser.